Olá, amigos do Neurorrádio em Pauta, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os nervos ópticos. Sim, o segundo par craniano, os dois nervos ópticos que saem lá do quiasma óptico em direção à órbita, que são considerados parte do sistema nervoso periférico, mas que na verdade funcionam como uma extensão do sistema nervoso central. E a gente vai falar como que ele é mais ou menos organizado e que outras doenças, além das clássicas neuríticas que a gente está sempre falando aqui no canal, podem acometer também esse nervo. Mas antes da gente começar, você já deixa a sua inscrição aqui, já deixa a curtida no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e me conta como tem sido a sua experiência com os nervos ópticos. Vamos começar? Então hoje a gente vai falar sobre os nervos ópticos. Quem são? Para onde vão? O que acontece com eles? É mais ou menos isso. Eu vou mostrar dois casos para vocês de doença, fora aquela doença clássica do nervo óptico. É muito importante a gente pensar no nervo óptico porque é uma causa, é um sintoma comum da gente achar que tudo que é doença que vem com alteração visual é doença do nervo óptico. E aí existe aquela sombra nebulosa de o neurooftalmo trata, o neurologista trata, eles vêm para a radiologia para fazer o exame do nervo óptico. Muitas vezes o diagnóstico fica perdido no meio disso tudo e fica frustro, porque vem com uma hipótese diagnóstica de neurite, a gente não consegue ver essa neurite na ressonância magnética, aí tem que gerar um outro tipo de diagnóstico, o neuroftalmo tem que pensar, o neurologista fica naquele pensamento, será que é uma doença desmielinizante, será que não é, peço neuroeixo, não peço, enfim. Muitas vezes a doença do nervo óptico, ou seja, a alteração de visão, vem sempre traduzida como um aspecto de neurite. E aí é super importante a gente ter essa integração, principalmente dessas três especialidades, para tentar extrair alterações a mais. E eu trouxe aqui hoje dois casos super importantes, bem característicos, mas assim, que a gente tem que pensar que podem aparecer também, e a gente não tem que se limitar somente à doença intrínseca do nervo, ela pode estar também expressada de outras formas. Então, nesse primeiro caso aqui, eu queria começar a mostrar para vocês a sequência STIR no plano coronal, que normalmente é a sequência primeira que a gente faz assim para ter uma noção do que está acontecendo. Esse é o nervo que está doente, é a órbita que tem doença, é dentro do crânio que tem doença, onde eu começo a procurar essa doença. Então a gente faz essa sequência. Isso aqui é muito bom para ver o nervo óptico, que é o que a gente quer ver aqui. Então eu estou vendo a porção intraorbitária do nervo óptico, o que eu tenho que ver? O nervo em si, ele normalmente é pretinho assim, ele vai ter um sinal muito parecido com o da substância branca, ele é mais escuro, e eu vou ver a bainha anicórica em volta. Porque eu tenho que lembrar que ele tem um prolongamento de dura ao redor dele. Então eu tenho líquor em volta e eu tenho essa linhazinha preta aqui, que é dura mater. Se é dura mater, eu posso ter doenças de dura ali. Se é dura mater, eu vou ter realce pelo meio de contraste, ele pode ser normal, porque a dura sempre tem aquele realce, igualzinho como ela se comporta no compartimento intracraniano. Então a gente tem que ter noção disso. Além disso, eu tenho a gordura intraorbitária, intraconal, que a gente chama ali em volta, que é um importante marcador, por exemplo, de inflamação, de acometimento. Se eu tenho infiltração dessa gordura, e reparem que no STIR ela tem que ser bem pretinha, porque o STIR é uma sequência que suprime gordura, se ela estiver branca, quer dizer que eu tenho líquido ali. E se eu tenho líquido, eu tenho edema, eu tenho inflamação, eu tenho infiltração tumoral. Enfim, eu posso ter N causas de acometimento daquele nervo ou daquela bainha. E é importante a gente ter essa noção. Muitas vezes de todo mundo. E aí eu tô indo em direção à entrada dele no crânio, pela fissura, e aí aqui, ó, eu já tô vendo ele aqui bem na saidinha lá da margem óssea, e aqui a gente tá vendo ele indo para formar o quiasma óptico. Então aqui eu tô vendo formar o quiasma, o de um lado e de outro, e depois forma o quiasma, e a gente vê indo para trás, mais para trás já, ele se bifurcando novamente para formar o início da radiação óptica em direção ao lobo occipital, que tá aqui desse lado. Então, muito bem, a gente já entendeu o trajeto e a gente já entendeu a composição do nervo óptico. Mas agora vamos olhar para o outro lado, o nervo óptico esquerdo. Esse aqui não está nada bem, mas é o nervo ou é o complexo da bainha ou é alguma outra doença? O que eu tenho que pensar? Então aqui, nesse caso de cara, tem uma informação que é super importante. É uma criança que tem neurofibromatose. Então, quando a gente tem uma criança com neurofibromatose tipo 1, a gente já tem que obrigatoriamente sempre fazer os exames de controle procurando glioma do nervo óptico,
porque é uma doença que a gente sabe que está associada à síndrome de von Ehlers-Danlos. Então, o que eu observo aqui é uma formação, parece que vem de dentro para fora. Ó. Se eu pensar que o nervo está aqui, a bainha está aqui, eu estou vendo que a formação expansiva é maior aqui e que parece que eu tenho um espessamento, sim, dural, posso ter junto, mas uma coisa muito menor do que aqui. Eu não posso pensar que é uma coisa de fora que está imprensando dentro. Eu penso que é uma coisa de dentro que está expandindo tudo, incluindo essa parte de fora. Então, possivelmente é uma doença do nervo, e com essa história a gente pensa realmente que é um glioma do nervo óptico, que era o diagnóstico aqui. Então, ó, ele tem um hipersinal no estira, ele fica com um sinal diferente. Lembra que toda lesão vai ter hipersinal porque tem acúmulo de água, então o tumor tem. A neurite tem. Poxa, mas isso aqui poderia ser uma neurite desse tamanho, sem infiltração da gordura, sem todo aquele aspecto inflamatório? Não, a gente não vê. A neurite, ela pode expandir o nervo, por exemplo, e você perder o contorno dessa bainha licórica que a gente está vendo. Ele cresce tanto que ele ocupa tudo aquilo ali e borra essa gordura aqui em volta. Mas ele não vai ter esse efeito expansivo. Esse efeito expansivo e do que é líquor, aqui desse lado a gente tem, porque a gente está vendo muito bem a bainha licórica, nem sempre a gente vai ver assim, e tá tudo bem. Lembrando que bainha licórica muito proeminente sinaliza outras doenças, e aí tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Uma delas é a hipertensão intracraniana, e a gente pode pensar, por exemplo, na hipertensão no pseudotumor, né, como a gente chamava antigamente, naquela síndrome de hipertensão intracraniana que a gente não acha nenhum tumor, não acha nada, mas que muitas vezes dá cefaleia, que teve associado ao Covid. Então, assim, a representação, essa relação nervo óptico-bainha licórica está implicada em várias doenças. Aqui a gente está hoje falando, focando nas doenças do nervo óptico, basicamente. Então, no T1, ela vai ter um sinal isointenso, ok, semelhante ao restante do parênquima cerebral. Outra sequência que a gente faz é o T1 também no plano axial e a gente consegue entender um pouco melhor o trajeto, mas o que ajuda bastante é o STIR ou o T2 com supressão de gordura, dependendo da máquina, que se faz também no plano axial. Então a gente tenta pegar o maior eixo do nervo, então aqui a gente também é do nervo bom, né, o direito, saindo aqui com aquela mínima proeminênciazinha de bainha ali perto da inserção na porção posterior do globo ocular. E aí a gente vê aqui o nervo, ó, ele praticamente em todo o trajeto orbitário, e aqui anda um pouquinho, a gente está vendo já ele vindo para formar o quiasma. Do outro lado, a gente vê já um espessamento difuso, ó, é assimétrico, esse nervo aqui está mais grosso do que o que a gente está vendo aqui, então mesmo que ele ainda não tenha alteração de sinal, pode representar já um pouco de infiltração tumoral, sim, vindo em direção ao quiasma, que é o que a gente espera, uma extensão difusa, um acometimento difuso de todo o nervo óptico. E aqui na área mesmo de formação expansiva, ó, a gente tentar determinar aquilo que eu falei, tá vindo de fora para dentro ou de dentro para fora, né? Então a gente está vendo aqui que o nervo está muito espessado, diferente do que a gente vê aqui, e que em relação à bainha está se mantendo na proporção, por exemplo, que a gente vê desse lado. Então, isso me sugere que efetivamente eu tenho uma doença do nervo e não da bainha meningia. E aí é muito interessante a gente fazer o contraste, porque vai captar bastante, e na sequência pós-contraste a gente vê uma captação, que é até uma captação importante do nervo, mas tem um realce meníngeo importante. Ó. Reparem que a lesão tem uma captação periférica bem também significativa, mostrando que existe um espessamento dural, uma reação dural junto ali ao desenvolvimento daquele tumor, daquele glioma do nervo óptico, que capta, mas a captação, ó, a captação aqui é nervo, tá vendo? Ela pode se tornar cada vez mais significativa e mais difusa ao passo que o tumor for aumentando e for aumentando a sua extensão. A gente também faz a sequência então, FET7 no plano coronal para identificar a lesão e essa marca da captação meningea também mais periférica, e tá tudo bem. O que pode ser feito para ajudar a definir isso é aquela sequência CIS ou FIESTA, e aí dependendo da máquina vai ter um nome diferente, para determinar, sempre que a gente faz essa sequência, a gente faz na base do crânio com aquela intenção de cisternografia, tentar determinar exatamente essa relação. Então, ó, reparem que é tudo tumor e que a bainha está aqui e que eu tenho um pouquinho de líquor aqui em volta. Então, o CIS é bem interessante, porque se você fica na dúvida, é igual, é mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente faz na lesão extraaxial. Tá na dúvida se é extraaxial ou intraaxial, faz um FIESTA em cima, e aí você vai tentar ver se tem a rima licórica, o líquor ali em volta da lesão. E é o que a gente está vendo aqui. Eu estou vendo a bainha meningea fina, eu estou vendo o líquor e estou vendo a lesão aqui no centro. Eu tenho certeza que é uma lesão do nervo óptico.
A gente pode usar isso aqui também para os retinoblastomas, é uma lesão mais localizada aqui, mas pode ter infiltração do nervo óptico, então é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial, principalmente em criança, e se não tiver essa história já mais definida de neurofibromatose, como no caso desse paciente. E agora eu queria mostrar o exame de 2 anos depois que ele já tinha feito algum tipo de tratamento, fez radiação local. Então eu estou vendo aqui a sequência STIR no plano coronal, parece que a lesão está maior. Vamos ver qual é o comportamento dele aqui no plano axial. Ela se tornou um pouco mais heterogênea, né? Então, quando eu olho no axial aqui, eu tenho a sensação de que o nervo ficou mais fino e que eu alarguei a bainha licórica. Então, na verdade, esse diâmetro aqui todo, né? E toda essa circunferência que a gente vê no coronal, pode até ter ficado a mesma, mas mudou de composição. O que eu tinha uma lesão mais sólida, hoje parece que eu tenho uma lesão mais líquida. Então, mostra uma resposta do tumor ao tratamento, ou seja, a parte sólida reduziu e eu alarguei a minha bainha licórica. A gente consegue confirmar isso, por exemplo, usando aquela mesma sequência Festa. Olha como surgiram os debris aqui, né, mostrando a fibrose, aquela reação que fica ali pós-terapia, e o alargamento da bainha licórica em um real redução volumétrica e afilamento do nervo óptico que estava cometido. Permanece um pouquinho mais grosso aqui na parte distal, mas o restante do nervo, que também estava bem doente, já se encontra mais fininho, e até essa porção aqui que a gente tinha visto que era assimétrica em relação no outro exame, também já voltou a ficar com uma simetria mais definida. E o padrão de realce pelo meio de contraste se torna bem melhor, né? Então, eu não vejo mais aquela reação dural importante, eu não vejo mais aquele captação do nervo no local da lesão. Então, bons sinais de resposta terapêutica, e essa paciente vai ficar mantendo controle ao longo do tempo para ver se há recidiva, se há um retorno de crescimento, né? E se desenvolve também do lado contralateral, que é uma possibilidade. Então, importante aprendizados desse caso, né? A gente conseguir identificar efetivamente que é uma lesão do nervo e não da bainha, como a gente vai fazer isso, quais sequências usar para isso e como a gente pode ver a resposta terapêutica fazendo o exame de controle. E agora eu queria mostrar esse segundo caso, que continua sendo a mesma queixa, alteração visual. Só que aqui a gente está vendo uma paciente adulta. De novo, o lado direito, o nervo bom, o nervo pretinho, bainha licórica, um exame bem bonito, ó, sem irregularidade nenhuma. A gente vê todo o trajeto do nervo muito bem, e a gente vê do lado esquerdo que tem uma alteração. Eu tenho de novo uma formação expansiva na topografia do complexo nervo-bainha, e eu tenho que definir de onde vem essa lesão. Se é uma lesão do nervo, se é uma lesão da periferia. Então, reparem como ela se comporta de uma forma diferente aqui, mesmo sem o contraste, para a gente ter essa noção, como eu tenho um aspecto central pequeno e um aspecto periférico grande. Então, na verdade, aqui eu já entendo que eu estou com um mecanismo fisiopatológico diferente. O meu nervo está lá dentro, provavelmente ele está fino e pode estar anormal, com alteração de sinal, mas a doença não está começando nele. A formação expansiva está do lado de fora. O meu halo está invertido, o meu halo é que é grosso, não é o meu centro que é grosso, como era naquele primeiro caso. Então, é o que a gente está vendo aqui. Aqui eu estou vendo o nervo e aqui eu estou vendo a massa que está crescendo em volta do nervo. E a gente também vai ter um padrão de realce mais peculiar nesse tipo de exame, porque o que a gente vai ver é como se fosse um trilho de trem, que é muitas vezes como é descrito. Porque eu vejo o realce periférico na região da bainha, mas eu não vejo o realce central na região do nervo. Eu estou vendo o realce onde ele tem que estar, na massa, que é uma massa periférica que estenosava aquele canal e que pôde estrangular o nervo. O nervo está doente muito menos por uma alteração infiltrativa da lesão meníngea do que muito mais por uma alteração compressiva da lesão meníngea. E aí você pode fazer hipersinal, você pode fazer isquemia, você pode fazer disfunção do nervo com perda da acuidade visual, mas por conta de uma compressão e não por conta de um envolvimento direto ou de doença. Então é importante a gente fazer esse tipo de diferenciação e as sequências de contraste ajudam bastante nisso. Então quando a gente olha no plano coronal, de novo, o centro que era pretinho no estilo, eu estou vendo normal, sem um realce expressivo. O meu realce está todo periférico, onde eu sei que eu tenho a dura e onde eu vi que era a formação expansiva. Vamos olhar agora aqui no outro nervo. O nervo óptico, ele realça normalmente. Ele é tecido cerebral, vamos dizer assim, né? Então, ele vai realçar.
E a dura também vai realçar, ó. Então a gente consegue ver uma lesão como se fosse um alvo aqui. Então o centro realçando, que é o nervo, e a periferia realçando como se fosse uma casquinha, que é a dura, e os outros aqui são os vasinhos da órbita ali em volta. Então isso é normal, eu já sei que vai ser assim. Então o nervo ele tem a cota dele de realce que pode ter aqui. E um nervo que está sofrendo algum tipo de alteração, que obviamente vai ter inflamação associada, também pode até ter mais realce do que o habitual. O que a gente não pode ver é essa formação expansiva periférica que está ali fazendo esse efeito constritivo. Então, quando a gente olha aqui mais para cima, em direção ao quiasma, tá tudo normal. Ele entrando na órbita ainda tá normal. E a partir daqui eu já começo a ver, ó, uma alteração de realce de um lado em relação ao outro, que é onde começa a minha formação expansiva já envolvendo toda a bainha meníngea. A gente pode fazer um 3D para ajudar a complementar. Então, o grande diagnóstico aqui que a gente tem que pensar é o meningioma de nervo óptico. Não custa olhar o resto do crânio para ver se o paciente já tinha feito uma intervenção, para ver se existe também algum meningioma intracraniano, ou esse aqui, que é um caso mais raro da gente ver exclusivamente no compartimento intraorbitário. Muitas vezes o que acontece? E isso aqui não é incomum, porque os meningiomas gostam de se localizar aqui, junto à asa do esfenoide, e eles entram na órbita. Isso aí é bastante comum. Sempre que a gente vê meningioma aqui de asa de esfenoide, indo para a região temporal, indo ali para a região do seio cavernoso, a gente tem que obrigatoriamente olhar e fazer corte fino da órbita, olhar com muito cuidado como aquele nervo óptico está entrando ali. Porque muitas vezes o sintoma daquilo ali é a compressão do nervo óptico, principalmente quando ele está na saída do crânio, que é onde o forame é mais fininho, e ele tem... ele concorre com mais espaço com qualquer outra estrutura que cresça ali. E como o meningioma está vindo de dentro para fora, ele vai atapetando aquela dura ali e o mínimo espessamento que ele causa já vai ser suficiente para determinar a compressão do nervo e alteração tanto de sinal do nervo quanto de função, com perda da acuidade visual e com alteração visual das mais diversas formas. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque quando ele é intraorbitário assim, é exclusivo, é mais raro. O mais comum é a gente ter esse envolvimento da porção intra e extracraniana, então olhar sempre a continuidade do cérebro para trás, né, a cabo de Meckel, muitas vezes pega um cabo de Meckel aqui junto ao seio cavernoso e vem vindo aqui em direção à fissura para poder passar junto com o nervo e ir para dentro da órbita. Então é importante a gente citar esse acometimento e essa extensão de um meningioma intracraniano. E de um meningioma como esse, puramente extracraniano intraorbitário, foi confirmado cirurgicamente. É bastante interessante para a gente conseguir determinar a diferença da lesão do nervo óptico em si, intrínseca, ou de uma lesão do nervo óptico secundária a uma alteração compressiva. Lembrar que o nervo óptico está ali na órbita e que tem N outras lesões de órbita. Lesões de origem vascular, os hemangiomas de órbita grande, lesões de origem tumoral, metástase, melanomas que podem implantar ali, crescer, até o próprio melanoma de coroide pode crescer e fazer um efeito compressivo. Alterações de músculo, as hipertrofias de músculo por conta da alteração de tireoide, na doença de Graves. Então, assim, existem muitas lesões orbitais que crescem e podem comprimir o nervo. Mas é importante a gente conseguir definir se vem de fora para dentro ou se dentro para fora, principalmente quando afeta esse complexo da bainha, nervo, o complexo, né? Nervo, bainha, dural. Combinado? Então, queria agradecer a vocês por terem ficado comigo. Hoje nós conversamos sobre alguns diagnósticos diferenciais de doença do nervo óptico. A gente fala muito aqui no canal sobre neurite e eu quis trazer para vocês que nem só de neurite vive o nervo óptico. Na verdade, a gente pode ter lesão intrínseca dele, como um glioma, e a gente pode ter lesão extrínseca comprimindo ele, como esse caso de meningioma. Então, na próxima vez que vocês olharem uma órbita, com cuidado, procurando de onde está vindo a lesão e, se for um meningioma, se ele vem extracraniano de intracraniano para extracraniano e, portanto, também determinando compressão do nervo. Super importante a gente dar essa informação, super importante a gente conseguir identificar isso nas sequências. Eu espero que você tenha gostado. Já deixe seu comentário aqui, me conta se você já teve algum meningioma ou algum glioma desse tipo, ou alguma outra doença que você acha bem interessante da gente falar aqui. Estou te esperando aqui e estou te esperando lá no Instagram, @NeuroRádio em Pauta. Um abraço e até a próxima.